gente vai identificar hoje o IPv4, como funciona, né? Qual é a composição do endereço IP, e aprender já a fazer algumas operações, principalmente envolvendo máscara de subrede. Então a camada de rede tem como função essencial encontrar um caminho para que o pacote chegue ao seu destino, independente do protocolo que você esteja utilizando na camada de enlace. Então a gente, nesse momento também, trabalha uma questão relevante aí, que envolve a internet, que é o modelo TCP/IP. A gente vai concentrar os esforços da camada de rede em cima do protocolo, ou da pilha de protocolos TCP/IP. Quando a gente fala TCP/IP, embora pareça somente o protocolo TCP e o protocolo IP, existem diversos protocolos que atuam, por isso que a gente fala também pilha de protocolos, que é a camada de internet. Então aí uma comparação que a gente já viu antes, né? No modelo OSI, a gente tem 7 camadas. Essas 3 primeiras camadas ficam bem distintas, física, enlace e rede. E aqui no modelo TCP/IP, que foi desenvolvido antes do modelo de referência OSI, a gente tem rede e interface, que seria a camada de enlace, que faz a ligação, e internet. Internet compreende então essa camada de rede. Basicamente aqui a gente trata do protocolo e da pilha de protocolo TCP/IP. Para cima a gente tem camada de transporte, vertical, e tudo depois, as 3 camadas superiores, são são tratadas simplesmente como camada de aplicação. Bom, vejam só, alguns protocolos da camada de rede, IPX, o IP, eu até coloquei aqui o endereço do site, do meu site, e esse endereço IP, que é o endereço loja, e esse marciohsilva.eti.br é o nome que está associado a esse endereço. Então toda vez que eu quiser chegar a um determinado endereço IP, mas eu não sei esse endereço, porque é difícil de guardar essa composição aqui, na versão IPv4 a gente tem esse endereço com 4 octetos, mas na versão IPv6 você tem a visualização em hexadecimal, ou seja, a representação em hexa. Alguns endereços são simples em IPv6, mas a grande maioria é até difícil de você gravar. Então, existe aí um serviço extremamente importante, que é o DNS. O DNS tem como missão identificar o IP alvo daquela conexão, onde você quer acessar, mas você vai fornecer um nome. Então, o DNS faz essa identificação, ele faz essa tradução entre o nome e o endereço IP. Mais adiante vamos ver como é que funciona o DNS. Protocolo X25. O protocolo X25, ele teve um papel extremamente importante nas aplicações envolvendo mainframes, ou seja, computadores de grande porte que disponibilizavam recursos nos terminais burros. Esses terminais burros, por que eram chamados terminais burros? Porque eles não tinham poder de processamento. A gente pode dizer que existe uma correlação entre os terminais burros e hoje as estações magras ou thin clients, que são aqueles dispositivos com baixo poder de processamento. Só que quando falava-se em terminais burros, era absolutamente um equipamento que dependia 100% de um computador central, e ele iniciava o serviço de rede a partir da interface de rede. Ou seja, durante o processo de leitura do sistema, do boot, os dados, o arquivo binário de boot era transportado pela rede.
para que esse sistema então pudesse oferecer uma interface para o usuário e o processamento era 100% realizado no servidor central. Mesmo com o crescimento da internet e do processamento pessoal, ou seja, as estações, os desktops, ainda permanece no mercado atuando, e os bancos, que são grandes usuários desses sistemas, você pode hoje, a partir de uma rede internet, ou seja, em cima da arquitetura TCP, utilizar um serviço desse que está sendo disponibilizado no mainframe, e você vai conseguir fazer isso a partir de uma emulação, ou seja, você vai usar um software, exemplo, QWS 3270, é um software que vai te dar um terminal para você acessar mainframe. Você vai conseguir enviar os dados da sua tela para o sistema, para que ocorra um processamento, e aguardar o retorno desse processamento também em forma de uma tela. A gente tem aí um conceito que envolve o teleprocessamento. Você vai fazer um processamento remoto e você vai ter um terminal de input e output. Você pode, por exemplo, ter também uma impressora para que o resultado do seu trabalho no relatório possa ser direcionado. Aí você tem o conceito de gerenciador de impressão, de spool, que são recursos para possibilitar que o usuário possa imputar os dados, visualizar esses dados na tela e direcionar para uma impressora. Então o X25 é um protocolo que deu uma estrutura que basicamente forneceu um cenário para a utilização de terminais remotos e as suas variações. Hoje, se você quiser contratar X25, por exemplo, para acessar serviço de proteção ao crédito, a Oi nem oferece mais o serviço do protocolo X25. Há algum tempo atrás você comprava um roteador, e esse roteador, com certeza, teria a condição de transportar esses pacotes do protocolo X25, e você poderia ter acesso então a um serviço qualquer utilizando uma linha de telecomunicação, mas ultimamente nem mesmo esse serviço pode ser contratado. Eu estou dando como exemplo a Oi. Você vai contratar na Oi hoje um outro serviço que é o MPLS. Esse MPLS é um conjunto de protocolos, esse MP é de múltiplos protocolos, e você vai conseguir transportar, através de canais desse protocolo, você vai conseguir transportar o X25. O ARP, que é um protocolo essencial para a comunicação nos dispositivos em cima da camada de enlace, porque é a partir dele que o endereço lógico é atribuído. Address Resolution Protocol. Ele vai resolver o endereço lógico que está associado a um equipamento. Resumindo, a placa de rede tem um hexa que representa esse equipamento. Parte desse número a gente já viu representa o fabricante e a outra é um sequencial para cada placa de rede. Essa placa de rede, esse endereço MAC, ele precisa estar associado ao endereço lógico. Então esse protocolo tem como função fazer essa associação. Existe um protocolo que faz a resolução reversa, o HARP, que vai fazer a resolução reversa do endereço IP e do endereço MAC. A gente vai ver mais adiante como funcionam esses protocolos. O ICMP, Internet Control Message Protocol, que é um protocolo extremamente utilizado, você utiliza na fase de configuração da rede. A gente geralmente tem utilizado, vocês provavelmente já utilizaram de alguma forma, e o serviço que você utiliza é o ping. Então, o ping é a aplicação que consome o protocolo, para você verificar se um determinado IP está respondendo ou não a uma comunicação de rede. Apple Talk, também um protocolo da Apple que teve uma utilização significativa. Então, são alguns exemplos de protocolo da camada de rede. O que a gente vai ver hoje? O IP. Nosso foco vai ser esse IP. Então, aqui de novo o encapsulamento. A gente sempre vê o encapsulamento para lembrar que cada camada insere
o seu cabeçalho. Cada camada vai adicionando um conjunto de informações para que seja possível comunicar entre as camadas e encontrar o endereço de destino em uma rede. Então, na comunicação host a host, ou seja, um host comunicando com o outro, ocorre esse processo da aplicação chegar até as camadas inferiores através do encapsulamento, e na máquina de destino ocorre o processo reverso, que é o desencapsulamento. Eu vou mostrar brevemente aqui a estrutura do protocolo IPv4. Mais adiante também vamos estudar o IPv6. Hoje ainda não vamos concentrar em todos esses campos. Não é preocupação vocês memorizarem o que cada um faz. Mas alguns deles a gente já pode observar melhor, porque vão nos ajudar a entender o funcionamento e principalmente como que o pacote por si só consegue encontrar o seu caminho na rede. Então, o primeiro campo é para informar a versão e depois tamanho, tipo de serviço, tamanho total, identificação. Os flags, a gente vai ver que existem alguns flags, são como se fossem marcadores para que você possa tratar o processo de conectar e desconectar, essencialmente. E você vai ter, inclusive, um espaço para guardar o tipo de protocolo. Veja, quando eu estiver transportando alguma coisa, eu tenho que transportar basicamente em cima de dois protocolos. O protocolo TCP e o protocolo DP. Esse assunto é da camada de transporte, mas a gente já precisa saber que é o seguinte: todo pacote ele pertence ou está associado a um tipo de protocolo. Então aqui você tem a identificação de qual protocolo está sendo transportado naquele pacote. Você tem aqui um header checksum, que é um conjunto de informações para permitir que a máquina de destino faça um cálculo, uma verificação, para saber se não houve nenhuma manipulação, uma adulteração nas informações de cabeçalho. O endereço de origem, o endereço de destino, algumas opções, tá? Esse padding, que é na verdade um espaço para completar esse cabeçalho, ou seja, se eu não tiver um número de bytes suficiente no cabeçalho, esse padding é um complemento para preencher o suficiente para funcionar. E a área de dados, data, que necessariamente é o conjunto de informações. Em termos de analogia, é o seguinte: quando você realiza um ping, você vai lá e digita ping e o IP alvo, o IP que você quer saber se está funcionando. Você está utilizando, você está enviando um protocolo, você está enviando um pacote, mas o protocolo que você está utilizando neste caso é o ICMP. E esse ICMP tem, consequentemente, esse campo preenchido, time to life, que é o tempo de vida daquele pacote. Vocês vão observar que se você disparar um ping para uma máquina Windows, o time to life vai ser 1. Se você disparar para uma máquina Windows, o time to life vai ser outro. Você pode influenciar e configurar esse parâmetro, mas é só para a gente perceber que num protocolo específico, informações específicas ou informações pertinentes ao seu funcionamento. Então, se a gente pegar esse pacote, que constitui na verdade um conjunto de dados, assim como você tem lá uma planilha do Excel com diversas colunas, você teria aqui cada campo desse uma coluna lá no Excel, e aí você tem um conjunto de informações. Então, se você manda um ping, você está mandando o protocolo ICMP, e você tem recurso, a gente vai ver mais adiante, tá na disciplina de redes 2, a gente vai conseguir interceptar esses pacotes com uma ferramenta de monitoramento e observar cada um desses campos. O que está preenchido em cada um deles. Então a gente já vai conhecendo aos poucos. Então aqui, essa apresentação, vocês podem ler depois, eu quero ser breve aqui para adiantar a parte de composição do endereço IP, mas está explicando isso que eu acabei de falar, com alguns detalhes a mais. Eu vou também disponibilizar para vocês uma leitura fundamental para que façam essa prova final, agora a prova de etapa 2. É um resumo de mais ou menos 20 e poucas páginas, 21 páginas, só sobre o protocolo TCP. E aí vocês vão ver que cada um desses campos estão sendo descritos
para a gente inclusive fazer algumas atividades. A princípio, a preocupação de hoje é com a composição do número do IP. Então o IP é formado por 32 bits, disponibilizados, divididos em 4 bytes. Então cada byte desse corresponde a um outro tempo, ou seja, 8 bits. O importante do endereço IP é que parte dele serve para identificar a rede e a outra parte para identificar um equipamento de uma rede, que a gente chama de host. Em termos de analogia, vamos imaginar o seguinte, que cada um de vocês estivesse utilizando um computador, cada um tivesse com o seu notebook. Cada notebook teria então um endereço IP para ele, exclusivo. É importante, no segmento de rede, eu devo utilizar somente IPs distintos, não posso utilizar o mesmo IP. Para que um pacote originado de um determinado IP chegue a outro, eu preciso observar se aquele endereço IP de destino faz parte do mesmo segmento de rede ou não. Se ele não fizer parte do segmento de rede, ele consegue chegar, mas ele vai depender de um serviço de roteamento. Ele vai ter que achar essa porta para ele conseguir atingir o destino dele. Se você estiver no mesmo segmento de rede, você tem maior facilidade de encontrar, porque alguns protocolos que têm a função de suprir o funcionamento da rede TCP farão o trabalho de estabelecer essa comunicação, inclusive de monitorar essa comunicação para você saber, por exemplo, no caso do ping, se aquele IP de destino que você colocou está dentro daquele segmento, ou pelo menos se ele tem um roteamento para que você consiga enviar o pacote para ele. Na parte de Rust, então, tem algumas reservas, o primeiro, com bits todos zerados, identifica a própria rede. Então, se eu usei aqui, na parte de Rust, a parte que identifica os equipamentos. Se eu utilizei tudo zero, é para identificar a rede. Vou dar um exemplo. Você tem a rede 192, tem a rede lá 192, 168, 0.0. Tá? Na verdade, dependendo da classe da rede, somente esse aqui é o octeto para identificar os equipamentos, os hosts. Então, por que eu coloco 0 nos hosts? Para dizer que esta é a minha rede. Eu não estou falando de um host específico, estou falando de um conjunto de hosts e a minha rede é essa parte de cá. Então, sempre que você tiver somente 0 do lado dos hosts, você está identificando a rede. O último bit, com todos igual a 1, identifica o endereço de broadcast. Se no lugar daquele 0 eu tivesse o bit máximo, considerando então o último octeto, eu teria o endereço 255 em decimal. Se eu convertesse para bit, para binário, eu teria 8 bits formados por 1. Eu estou falando do endereço de broadcast. A gente vai ver mais adiante que estes endereços que representam o início da rede ou que representam o broadcast, eles podem ser manipulados a partir da máscara. E já entra então o papel da máscara para a gente conseguir dividir as redes. Então, o broadcast. O que é broadcast? Broadcast é quando eu envio uma mensagem, eu estou enviando um pacote, e o destino são todos os bits, todos os hosts do segmento. Então eu estou enviando com o endereço de broadcast. Importante, extremamente importante broadcast, principalmente para que você possa fazer parte da rede. O seu computador, seu notebook acabou de ser ligado na rede. Vai rolar de algum momento ali um pacote em broadcast que vai estabelecer a comunicação com ele. Então, o broadcast é extremamente importante. Ao mesmo tempo que é importante, ele também oferece risco. Um dos riscos é o seguinte: o broadcast tem como missão principal fazer a rede funcionar, ou seja, estabelecer a comunicação. Imagine se esse fluxo for grande demais. Você vai gastar a rede só para transportar o broadcast. É como se você tivesse um ônibus para 2 passageiros.
e exigisse que tivesse um motorista, o cobrador em reserva do motorista. O ônibus não vai transportar ninguém, só vai transportar o pessoal responsável pela condução do ônibus. Então, da mesma forma, se você tiver um fluxo muito alto de broadcast, você desperdiça a rede para o próprio controle e não tem efetivamente utilização dessa rede, você desperdiça. Existe, então, a gente vai ver um limite aí tolerável de pacotes de broadcast transitando uma rede. Então, a rede, o endereço B, ele tem duas partes. A parte da esquerda, que está roxo aqui no desenho, corresponde à rede, e esse que está em amarelo corresponde ao endereço do equipamento, o endereço do host. Bom, na verdade, quando a gente, olhando aquele endereço que eu coloquei ali, 192.168.0.0, e eu marquei que, como eu não informei a máscara, eu marquei ali que somente o último octeto corresponde à parte dos hosts, pode-se dizer então que essa rede utiliza 3 octetos para identificar a rede, somente um octeto para identificar a host. E em termos de funcionamento, ou seja, de fluxo, o roteador, os dispositivos que vão encaminhar esses pacotes, embora para nós que vamos configurar e usar a rede apareça sempre no formato decimal, mais fácil de entender o endereço, mesmo assim não tão fácil assim, por isso que tem o DNS com a missão de traduzir o nome, você associar um nome igual faceta.br, na verdade porque existe um IP associado a esse nome. Então, na verdade, tudo isso é tratado em forma de bit. Então aqui tem um exemplo de um endereço IP composto por a metade da esquerda rede e a metade da direita hosts. Esses endereços, no caso 131, está representado aqui em cima em bit. Então esses bits que compõem cada octeto resultam nesse valor decimal. Por isso a gente tem então uma composição de 32 bits no endereço IP. Como é que a gente vai trabalhar com esse endereço? Conversão. Vocês já devem ter visto. Só para eu situar, o pessoal do 5º período viu conversão de sistemas numéricos quando? Terceiro período, eu acho. Terceiro período. Então vocês estão vendo. Provavelmente o pessoal do terceiro período já viu também. Tranquilo para vocês? Passa um valor numérico, um valor decimal, converte para binário. Então só para relembrar aqui, 2 elevado a 0 é a primeira posição da direita para a esquerda, ou seja, o peso ou significado, e múltiplos de 2. Ou seja, na verdade, expoente 0, 1, 2, 3, progressivo, para 2 possibilidades, 0 e 1. Então eu tenho 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. E assim sucessivamente. Então, dos pesos, da direita para a esquerda, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 até 128. Chegando em 128, então eu já compus os 8 bits. E aí eu uso cada uma dessas posições para referenciar o peso. Em termos de transformação, nós temos o seguinte: esse primeiro vale 128, o que vem logo após vale 64. Esse terceiro, o valor é 0, então não tem peso. O quarto tem peso 16, daqui 16. O quinto não tem valor, peso 0. Depois o sexto, peso é 4, posição do peso 4. Depois o peso 0, peso 1. Somando tudo isso, eu tenho o valor em decimal. Pessoal, isso aqui precisa ter na cabeça já. Você olha o endereço ali o mais rápido possível, já tente enxergar em bits. Talvez você não tenha que enxergar todos os bits, mas pelo menos da esquerda para a direita, você já precisa identificar. Então você já sabe, por exemplo, o endereço IP começou com um número maior que 128.
Ora, se é maior que o bit de 128 ou a partir de 128, eu sei que o primeiro bit dele já é 1. Isso você precisa já prestar atenção, porque basicamente é a partir desta percepção que você vai saber o quanto você tem de endereçamento para a parte de rede e para a parte de Rust. Tranquilo aí? Está todo mundo mesmo? Gente, se alguém ainda está com dúvida, quer fazer uma conversão aqui agora, tranquilo, tá? Eu posso detalhar mais. Como vocês já disseram que estudaram essa disciplina, estou considerando que todos sabem. Tem problema nenhum se alguém não souber. A gente esquece, ou a gente não veio naquela aula, enfim, tem que perguntar mesmo, não deixa passar se tiver dúvida. Bom, aí para facilitar, existe aí um órgão, a ARIN, né, que é responsável pela distribuição dos números IPs. E também existe uma classificação para facilitar principalmente a gestão dessa distribuição de endereços IPs. Foram criadas inicialmente 3 classes de endereço. Eu digo 3 classes para endereçar os equipamentos. Existem, na verdade, outras classes envolvidas, mas essencialmente essas 3. A classe A, onde você tem só o primeiro octeto, observem aqui, só o primeiro octeto identificando a rede. E os outros 3 octetos identificando o Rust. Depois a classe B, que é metade-metade. 2 octetos para a rede, 2 octetos para Rust. E a classe C, que inverteu em relação à classe A, e você tem 3 octetos para a rede e 1 octeto para Rust. Pergunta rápida aqui. Qual dessas classes endereça mais computadores? A, B ou C? A. Óbvio, porque eu tenho a condição aqui de combinar todos esses 24 bits para representar os Rusts. Enquanto que na classe C eu só tenho 8 bits para identificar Rusts. Qual que é a vantagem de cada um? Na classe A eu tenho uma grande rede com um número bem menor de redes. Eu estou limitado ao número de redes. Na verdade existe uma reserva do primeiro bit. Então uma rede classe A, o número de redes classe A é de só 126. Só 126 redes classe A. Porque o bit mais alto lá, a partir de 128, o primeiro bit do octeto, já está reservado. E aí depois eu tenho um número também significativo, específico para a classe B. E a classe C, eu tenho 256 possibilidades. Depois a gente vai ver como endereçar cada um deles. Todos os endereços IP da classe A, apenas os 8 primeiros bits para identificar a parte da rede do endereço. Os 3 octetos, mas tem que levar em consideração isso que eu falei, que você não consegue endereçar o primeiro bit. Então veja só, a quantidade de Rusts que você consegue colocar numa rede só. Você tem 126 redes com possibilidade de endereçar 16.777.214 equipamentos. Então, redes gigantes. Em termos práticos, você não costuma ter um segmento de rede desse tamanho. É praticamente inviável e não vou dizer que é impossível, mas é uma situação hipotética porque não faz nem sentido você ter um volume de Rusts tão grande no mesmo segmento de rede. Tá? Mas provavelmente nunca ninguém ligou isso numa rede só. E depois você tem uma quantidade de bits para endereçar os Rusts. É importante observar o seguinte: se eu tenho 1 byte ou 1 bit para endereçar os Rusts, eu tenho 256 possibilidades, ou seja, de 0 até 255. Mas como eu preciso do primeiro bit, que é 0, para identificar a rede, eu também preciso do último, que é tudo 1, para identificar o broadcast. Então, efetivamente, eu só consigo utilizar os que sobraram, 254 endereços. Então, uma rede classe C
eu consigo colocar 254 computadores. Por quê? Porque o endereço da rede é o primeiro valor zero, é o bit zero. E o endereço de broadcast daquela rede, ou seja, aquele endereço que se eu direcionar para ele, todos recebem, vai ser aquele que representa tudo e que é o 255 neste caso. Rede, bus, 16 bits, classe B. Tá? Os dois primeiros bits do endereço classe B sempre começam com 10. Então quer dizer que essa rede já tem uma padronização. Quando um dispositivo, um roteador, vai identificar, ele já identificou que os dois primeiros bits, né, são exatamente 1 e 0, então ele já identificou como classe B. E aí agora eu tenho um número bem menor de equipamentos, eu tenho 65 bits. Oi? Mas e se fosse uma outra classe, não pode começar com 0 ou pode acontecer de começar também? Uma outra classe começar com? Em vez de ser a classe B, uma outra classe ela pode começar com 1 e 0? Não, sempre que começar com 1 e 0 é classe já B. automaticamente classe é classe B. O que a gente vai ver mais adiante é que você consegue dividir uma rede classe B em várias outras redes, mas ela continua sendo classificada como B exatamente por causa desse bit inicial. Okay? A rede A vai começar, né, com um bit 0. Okay? Então você teria 65 mil redes, aproximadamente 65.500 redes, e cada rede dessas 65 mil husks, aproximadamente. E agora a última classe, classe C, para endereçar husks, ou seja, para fazer endereçamento e distribuir IPs. Então você tem 3 octets para identificar a rede, uma quantidade muito grande de redes, né, 16 milhões de redes. No entanto, um limite de 254 husks. Okay? Endereços que a gente chama de possíveis para trocar informação. Dois levado a outro. Esse mapinha aqui sintetiza o que a gente viu. Classe A começa com 0, um octeto, o resto é husky. Classe B, né, tem 2 bits iniciais ali já reservados para identificar, o resto é rede, né, até completar 16 bits, os outros 16 bits para endereçar husky. Classe C começa com 1, 1, 0, sempre, e você tem só um octeto para endereçar husky. Aí depois você tem classe D, que tem esse início 11, 10 ou 1, 1, 1, 0, para identificar multicast. O que é multicast? É quando eu preciso enviar um pacote para diversos endereços. Então eu tenho unicast que vai para um só, e eu tenho multicast que eu envio para muitos, e eu tenho broadcast que envia para todos do segmento de rede. E depois eu tenho uma classe E, que é uma classe reservada, começa com 11, 11 ou 1, 1, 1, 1, 4 bits 1, utilizado para teste. É uma reserva já da construção desse modelo de rede para que se faça testes. Agora a gente vai ver as possibilidades aí de endereço, os range ou faixa de endereço por classe. Lembre-se que a classe, na verdade a rede, né, da classe A, eu só vou utilizar 7 bits, porque um bit já gastou lá para identificar a rede. Então, eu consigo endereçar de 0 a 127. Ok? O classe B, eu começo com 128, que foi anulado o primeiro bit, até 191. E a classe C, 192, veja bem que vai até 223. E depois eu tenho já uma sequência reservada aqui para a classe D e para a classe E. Isso aqui é resultado simplesmente daqueles bits que a gente viu anteriormente, que são os bits que identificam a rede. Então, se eu olho o endereço IP, transformo ele para binário e identifico um desses 5, uma dessas 5 sequências de bits
da esquerda para a direita, eu já consigo identificar a classe da rede. Alguns endereços especiais tem aqui. Se você disser que o endereço IP é 0.0.0.0, eu estou dizendo que é este computador. Ok? Agora, se você tiver tudo zero só do lado da rede e tiver um endereço de host, é este host nesta rede. Tá? Naquela rede que ele faz parte, porque a rede foi identificada. Se for tudo 1, é o broadcast. Endereço de rede, um endereço qualquer lá, 10 ponto alguma coisa, e se for tudo 0, para você dizer que é esta rede. É o que eu disse aquela hora, esse endereço aqui é um endereço que marca o início da rede. O próximo 1 aqui em decimal, ou próxima sequência de bits, vai representar o próximo host dentro daquela rede. E se você tiver endereço de rede e tudo 1, é o broadcast daquela rede, só dela. Tá? E se eu tiver 127.0.0.1, é o endereço de loopback que direciona o pacote para o próprio computador. Então é você fazer um autodirecionamento. Então se você realizar um ping 127.0.0.1, você está pingando seu próprio computador. Se não funcionar, é porque o seu serviço de rede não está funcionando. Porque se você habilitar esse serviço de rede, por padrão, esse endereço é o endereço do seu próprio host. Existe uma forma de mudar. Por isso está escrito aqui, normalmente. O meu eu estou pingando 127.0.0.1, não está respondendo. Então eu estou com problema de rede. Existe uma forma de você configurar no seu sistema operacional para que o seu endereço seja outro. Oi? Qual é a diferença do loopback para este host? O primeiro para o último? Então, na verdade, é simplesmente uma questão de uso. Esse host é quando você simplesmente está dizendo, olha, eu não estou especificando a rede, independente da interface, porque o host pode ter várias interfaces associadas a ele. Se você colocar tudo 0 aqui, você está direcionando para ele, você não deu saída. Você não apontou nenhuma saída de rede. Então ele acaba te direcionando para o próprio loopback. Então é como se fossem duas entradas para você fazer referência à própria máquina. O resultado vai ser o mesmo. Quando você colocar tudo 0, você está apontando para o endereço de loopback. Ô Marcos, Oi? que negócio de tudo, um lá é o 1 é aonde? Nessa parte aqui, onde fala tudo 1, vamos colocar um endereço de rede. Vamos imaginar então, se eu colocasse assim, tudo 1 podemos dizer que é 255. Tranquilo? 255. Então vamos imaginar que essa rede seja de classe B. Então eu vou colocar 172.16. Essa é a parte da rede. Aí eu vou dizer que agora o resto ficou 255.255. Então eu estou dizendo que é tudo 1 nessa parte. E esse endereço de rede. Então quando eu enviar alguma coisa para esse endereço aqui, na verdade eu estou enviando para todos os hosts que estão nesta rede aqui. Então eu estou dizendo que todos nesse segmento vão receber esse pacote. Tudo 1 significa 255. De forma simplificada. Mais adiante a gente vai ver que dá para dividir. Pessoal, esse conhecimento que a gente viu hoje, até agora aqui, mais alguma coisa que ainda vamos ver hoje, qualquer curso que você for fazer, da Microsoft, Cisco, qualquer coisa vai te passar esse cenário. Então, algumas certificações, algumas provas, até consideram como pré-requisito você entender a composição de endereço IP e identificar as redes pelas classes e pelos endereços públicos ou privados. Então agora nós vamos ver os endereços públicos. Existe uma reserva de endereço. Então você não vai simplesmente colocar uma composição qualquer seguindo aqueles primeiros bits que identificam a classe e já dizer que aquela rede é uma rede com IP, um endereço de rede público, por causa das reservas. Então a primeira parte que nós vamos ver são os endereços públicos. A classe A começa desde a rede 1 até a rede 126. Lembra que eu falei para vocês? Na verdade são 126.
E de 1.0.0.1, né, até 126, até o 254, que é o último endereço válido. Porque o próximo 255 já é o broadcast nessa rede gigante. Antes era ele mesmo. E o 1.0.0 é ele mesmo. 1.0 É porque tira o primeiro tiro. Ah, tá, sim. Aí você colocou que a parte dos HUDs é tudo zero, você vai identificar na rede. Ok. Quantas redes? 126. Quantos HUDs? 16 milhões. Classe B começa em 128 e vai até 191 a identificação das redes. Os HUDs válidos, 128.0.0.1 até, de novo, ó, lembrando, não posso considerar o último porque são HUDs válidos. De novo, o último é o broadcast. Eu posso ter 16 mil redes e 65 mil HUDs. Estranho, né? Não é a metade? É porque existe uma reserva de 2 bits para identificar a rede B, e aí isso significou uma redução do número de possibilidades, por isso que você tem 65 mil HUDs para cada rede, um total de 16.384 redes. Para vocês já ficarem tranquilos, né, não vai cair na prova de vocês aquela pergunta ridícula. Marque abaixo o número de redes, ou o número de HUDs da rede tal, e eu vou colocar 65, 534, 16, 384, 16, enfim, para confundi-los. Mas o importante é vocês identificar como que a divisão ocorre. Tá? E é inversamente proporcional, né? Então, sim, à medida que você diminui, né, o tamanho da rede, né, você aumenta o número de redes. Você diminui o tamanho da rede, ou seja, a partir dos HUDs, você aumenta a possibilidade de redes. No caso, a classe C começa em 192, vai até 223, 255 até o 0, lembrando de novo o broadcast, aproximadamente, não, exatamente 2.096.152 redes, cada uma com 254 HUDs. As redes pequenas, né, a boa parte das redes que vocês vão encontrar no dia a dia, são redes classe C. Né? tem vantagem? A classe C para classe A tem alguma vantagem em questão de performance? Não, na verdade, o que você vai ter de diferença é em termos de possibilidade na divisão dessas redes. Se você precisar dividir a sua rede em diversos segmentos, talvez os segmentos, né, não tenham número de HUDs suficiente na classe C. Então você teria que utilizar a classe B. Já a gente vai ver agora, nós estamos vendo endereços públicos, tá? Então, gente, olha só. É possível ter um endereço de internet, um endereço de IP lá de um servidor, que seja 192, tá? E aí, não pode ser 192 168, não. Aquele 168 que eu coloquei ali é de uma rede reservada. Então você poderia ter 192 0.0.1 como um endereço de host válido. Tá? Eu estou falando aqui de endereços públicos, endereços que os roteadores direcionam para interredes. Mas aqueles endereços Reservados. Esses endereços foram reservados exatamente para que você possa endereçar as redes internas. Por isso são chamados de privativos, geralmente utilizados nas redes locais. Então, se você tem uma rede local, você está ligando vários computadores em rede, é recomendado que você utilize um endereçamento privativo. Ah, mas eu tenho um link com o meu provedor, o provedor me deu 14 endereços IPs para eu utilizar. Eu tenho 11 computadores, posso colocar IPs, né, endereçáveis, eu posso colocar endereços IPs públicos em cada um deles? Lógico que você pode, não tem problema nenhum. Talvez existam aí algumas questões envolvendo segurança dessa rede e talvez não seja necessário você fazer isso, mas é possível. Você pode colocar um endereço IP em cada um deles. Mas então, quais são essas reservas? Na verdade, a gente tem que olhar aqui, ó. Quantas redes foram reservadas em cada classe? Na classe A, reservaram só uma,
e a que começa com 10.0.0 e termina até em todos os octetos cheios, lembrando que o último bit é de broadcast. Uma rede bem grande, reservada para você usar, mas é uma só. Esse broadcast, o que é? Broadcast é o endereço, se você mandar para ele, todos recebem. É aquela mulher que fica na rodoviária avisando que o ônibus vai sair. O ônibus vai sair 3 Corações, você quer ir para 3 pontos, mesmo assim você recebe o aviso. Mas você não seta no... Se você mandou para um endereço de broadcast, todos os runs que estiverem ativos vão receber. A não ser que você tenha uma política de gerenciamento impedindo que esse endereço seja utilizado. Ou que algum equipamento não receba. Mas por padrão, todos vão receber. Então, broadcast é quando o final do endereço é tudo 1. A gente vai ver mais adiante que esse broadcast não é necessariamente sempre o final 255, que a gente vai poder segmentar a rede, dividir essa rede. Mas esse é o endereço do broadcast. Broadcast, então, já é um padrão da distribuição, né, ou seja, do endereçamento, onde tudo 1 no Rust significa que você está enviando para todos. Então eu tenho uma rede classe A, 16 redes classe B, começa 172.16, tá? E eu aconselho vocês já gravarem 10.0.0 alguma coisa. E 172.16. É interessante porque vocês vão encontrar essas redes muito comumente aí em dispositivos, redes locais. Se eu chegar em algum escritório, você vai achar provavelmente alguns desses endereços aqui. Tá? Às vezes aparece alguém lá que resolve fazer diferente. 172.17 também é privativo. Às vezes na hora você até esquece, mas peraí, deixa eu ver se o 17 é. Ah, começou com 16. Quantas redes eu tenho? 16 redes, aí eu sei quantos. Né? Vai até 31. E depois eu tenho 256 redes, ou seja, um octeto cheio, para endereçar a classe C. Então, 192.168 é o primeiro deles. Depois eu posso variar esse octeto aqui inteirinho. Considerando que cada rede minha vai ter, no máximo, 254 rusts, eu já estou com um prato cheio aqui para endereçar 256 redes, de no máximo 254 rusts, né, na mesma classe. Pessoal, até agora foi tranquilo? Beleza? Aí alguém tem alguma dúvida? Estão pensativos, é mesmo? Bom, aqui tem alguns padrões. Um deles é padronizado como Request for Comment, RFC 3330, 3927, que é um serviço que eu vou falar brevemente aqui, a gente vai ver funcionando depois, inclusive no Packet Tracer a gente vai fazer uma atividade envolvendo esse serviço, esse protocolo, mas é o DHCP. O DHCP é um protocolo que tem por missão distribuir o endereço IP. Então, o IETF, que é a força-tarefa que define essa padronização de endereçamento, né, publicou uma norma, um padrão para endereçamento reservado ao DHCP. Então, o DHCP é um protocolo. Quando você coloca o seu computador em uma rede, a sua interface de rede vai enviar um pacote para aquela rede, vai enviar um sinal para aquela rede, para que ela possa fazer parte, para ingressar na rede. Se aquela rede tiver um serviço de DHCP funcionando, esse equipamento, né, que tem a missão de distribuir DHCP, ele vai identificar esse médico que está querendo comunicar e vai entregar para ele um endereço IP. Portanto, aquele equipamento vai passar a ter um endereço IP que foi fornecido automaticamente. E existe um tempo de tentativa para que o DHCP possa fornecer um endereço. Quando esse tempo ultrapassa, ou seja, quando não existe um servidor DHCP preparado para dizer qual que é o IP daquele computador, e este IP não pode repetir, automaticamente é atribuído o endereço IP aleatório, que começa com 169.254. São 8 bits, aliás 16 bits, né, para identificar os rusts, assim como você tem na classe B. Então existe uma reserva
tá? De 2 octetos de husks, ou seja, de 16 bits para endereçar husks, que são atribuídos quando o DHCP não funciona. Então, conclusão, colocou seu computador lá numa rede, esperou um certo tempo, né, e você vai consultar o endereço IP. Lá no Windows você pode colocar ipconfig, que é a interface, o comando que vai disponibilizar o IP. Se vocês fizerem isso no computador de vocês, vai aparecer naquela interface de rede que você conectou um endereço IP. Se o DHCP estava funcionando, beleza, vai te mostrar o endereço IP que foi atribuído. Se ele não está funcionando, mas a interface está ativa, provavelmente você vai receber um endereço nessa faixa aqui. Agora, se a sua interface de rede não estiver conectada, tá, o seu sistema operacional costuma não atribuir a ela um endereço IP. Bom, aí está a faixa de endereço de DHCP, são 65.536 IP, é uma classe rede. Máscara de rede. Agora o assunto fica bom. Então, antes de começar a máscara de rede, eu vou dar mais uma oportunidade para alguém, se tiver dúvida, que vimos até agora. Classe A, só o primeiro octeto identifica a rede. Classe B, 2 octetos para a rede, 2 octetos para a host. Classe C, 3 octetos para a rede e 1 octeto para a host. O que significa isso? Quando eu estou utilizando o endereço IP, que faz parte da mesma rede, ou seja, do mesmo conjunto de endereços, do mesmo range, mesma faixa de endereço, eu posso trocar pacotes com essa rede. No entanto, se eu estiver em outra rede, eu não consigo trocar pacotes. Então, um exemplo, vamos começar com a classe B, aliás, classe C, e este endereço 192.168.1.8. Vamos imaginar que esse foi o endereço atribuído a um notebook que ligou, foi ligado a um switch, e lá nesse switch também tem outro notebook ligado com o endereço 192.168.2.8. Pode ter esse endereço lá, gente? Quem falou que não? Pode. Por quê? Eles estão em redes diferentes. Quando eu falo classe C, essa parte aqui endereça a rede. São redes diferentes. Então não são endereços iguais. Mas eu poderia ter essa situação. Se esses equipamentos estão ligados num dispositivo no mesmo enlace de rede, estão no mesmo segmento, considerando que o serviço está funcionando, eles fazem parte da mesma rede ou não? Fazem parte da mesma rede. Eles têm endereço IP repetido? Não. Um endereço 8 e o outro é endereço 9. Então, neste caso, mesma rede. Se eu mudar um desses octetos aqui, a gente já viu que a classe C nos dá 256 redes. Então, eu vou mudar aqui para 2. Obviamente, eu estou falando de outra rede. Por que isso é importante? Importante, a princípio, é o seguinte. Não é o objetivo de todo computador comunicar-se a todos os computadores. Seria até bom isso, né? Todo computador está ligado, consegue comunicar com outro computador. Maravilha. E aí você teria, então, alguns desafios, e o maior deles seria gerenciar. O que pode e o que não pode no meu computador? E vamos imaginar que seria o seguinte: se todos os computadores conectassem a todos os computadores e não existisse um padrão limitando, você conecta o seu computador, já tem alguém usando o cabo de rede que você colocou. Você não fez nada, mas eu quero trabalhar e tem alguém usando o cabo de rede. Por quê? Porque está comunicando com o seu computador. Então, este uso do meio de comunicação, ele precisa ser direcionado. Você quer fazer uso para um determinado propósito. Você não quer simplesmente colocar o seu equipamento numa rede e já fazer, né, digamos assim, a utilização do recurso sem o seu propósito. Você comprou esse equipamento, você mantém ele funcionando, então é para seu propósito. Uma das formas de você limitar a utilização é você trabalhando em redes diferentes. Por quê? Porque os equipamentos
equipamentos de rede saberão que se o endereçamento faz parte de outro segmento, ele não precisa entregar o pacote para aqueles outros hosts. E aí você, às vezes, vai ter que fazer o seguinte: eu tenho um conjunto de equipamentos que está nesta rede, e aqui eu tenho outra rede. Dá para imaginar que poderia ser uma rede 10.0.0 alguma coisa, né, um endereço qualquer de equipamento, uma sequência, e aqui 172.16, 172.17, qualquer que fosse mais uma sequência. De repente você ia querer o seguinte: eu quero sim que essa rede se comunique com essa. Então aí você vai estabelecer uma regrinha de roteamento para que os pacotes endereçados àquela rede encontrem o caminho para chegar até ela. Esse é o papel do roteador. Mas a princípio, se você não tem interesse que esses computadores troquem mensagem, você tem uma rede fechada, só sua. Então você pode colocar dentro dela diversos equipamentos, todos ligados a um concentrador. Ligou aqui, endereço IP para cada um. O bom mesmo é você colocar um equipamento para servir endereço IP, que é o DHCP. Normalmente quem faz isso é um servidor. E agora só um parênteses aqui, que é o seguinte: quando a gente está estudando rede e falamos de determinados serviços ou equipamentos, a gente tem que trabalhar com a essência do equipamento. Então, se eu falo, por exemplo, eu tenho um switch. Switch tem a função de switch, não é de roteador. Eu tenho um roteador, a função é de rotear. Aí, o que o mercado vai oferecer para vocês, né, um mix. Você vai lá e compra por R$60 um roteador. Na verdade, tem uma porta WAN, que é aquilo que você ligar na rede lá externa da internet, no endereço público, no endereço de IP da rede pública. E outro que você vai utilizar normalmente 4 portas para ligar seus micros internos. De repente, esse equipamento tem até mais opções de conexão. Além disso, ele pode ter lá um serviço de FTP, um serviço de autenticação. Você pega, por exemplo, o equipamento MikroTik, você vai ter uma série de serviços, a gente vai ver um pouquinho, o pessoal que está fazendo pesquisa de equipamentos vai apresentar isso para a equipe. Mas neste caso, você não está falando de equipamento só. Então tome cuidado com isso, porque a gente precisa agora entender que roteador é o que faz roteamento. Não é esse mix. Então quando a gente fala de serviço DHCP, pode ser que aquele equipamento que você chama de roteador tenha também um serviço embutido nele de servidor. E este servidor tem um recurso de DHCP funcionando. Então só para que a gente estabeleça aí um protocolo de comunicação, para vocês não pensarem toda vez que este roteador é aquele equipamento milagroso, que faz de tudo. O roteador faz tudo, beleza, tem DHCP no roteador, ele tem recurso para eu salvar arquivo, ele tem, sei lá, ferramentas para monitorar a rede. Não é isso, tem até servidor web, faz café, não faz. Vamos pensar nisso. Esse negócio de faz café não faz sério, porque a geladeira agora já vem com endereço IP. Não faz café, mas faz suco. Então vejam só. Se eu considerar esse endereço IP aqui, 172.144.34.112. Aqui está fácil, né? Porque 172 está em qual rede? Qual classe que é essa? B. O desenho também está facilitando por causa da cor, né? Está distinguindo a cor aqui, os dois primeiros octetos de rede e os outros dois octetos para Rust. Vejam só. O objetivo do endereçamento IP é endereçar todas as máquinas possíveis. Só que nem todas as máquinas precisam ter endereço comunicando com todas as redes. Então eu posso ter minha rede com um determinado número de hosts e só para determinado serviço eu vou acessar a rede externa. Com isso, o que a gente tem? Diversas redes com endereços privativos e com acesso a redes externas. Um outro fator extremamente importante aí é o seguinte: a limitação de números IPs. Tanto é
foi necessário ser desenvolvido o IPv6. O IPv6 sim. O IPv6 tem uma quantidade gigantesca de IP. Alguém já colocou lá uma informação de que se os endereços IPv6 fossem, para que todos eles fossem utilizados, você teria um endereço IP por um espaço menor de 1 metro quadrado na área total do planeta. Então já criaram um número aí para desafiar o consumo. O IPv4, quando foi criado, estimava-se que nunca fosse se esgotar. Mas, como teve aí um crescimento exagerado, um crescimento muito bom das redes, o endereço IPv4 acabou chegando ao limite. Esse limite foi atingido no ano passado, houve até algumas notícias que correram na internet, esgotou o endereço IPv4. Então eu não posso ter mais, porque tem uma reserva, de repente o provedor ainda tem alguns que não estão sendo usados, mas a distribuição, através dos provedores que distribuem, dos órgãos responsáveis por fazer as distribuições, já se limitou. Então, tem que trabalhar com os IPs que estão aí em gerenciamento e podem ser atribuídos a outros equipamentos. Vejam só, para que fosse possível fazer uma identificação mais detalhada da rede, foi proposta uma informação complementar ao endereço IP. Toda vez que você for informar um endereço IPv4, além de você ter que informar os 4 octetos, você também tem que informar outros 4 octetos correspondentes à máscara de rede. Essa máscara de rede nada mais é do que o quê? Vamos imaginar que o endereço IP só pudesse ser dividido classe A, só este, classe B, este e este, e classe C, os 3. Se a gente for imaginar em termos de bits, eu teria a possibilidade de 8 bits, 16 bits e 24 bits. Alguém teve uma ideia, o IETF, a equipe teve uma ideia interessante, que é o seguinte: vamos adotar a máscara de subrede, e aí nós podemos, a partir dela, definir se a quantidade de bits que vai compor os hosts vai ser um número diferente de. Neste caso aqui, a gente já sabe que a classe C são 24. Então, a classe A, ela tem 8 bits para identificar a rede. A classe B tem 16 bits para identificar a rede. E a classe C tem 24 bits. E se alguém chegasse lá e falasse assim: olha, mas eu quero uma rede onde a quantidade de bits não vai ser 24. Eu quero 23 bits. Ou seja, um valor que está entre a classe B e entre a classe C. Foi aí a ideia de criar a máscara de subrede. A máscara de subrede vai realizar uma operação binária AND para identificar se aquele octeto faz parte da rede ou se ele faz parte do host. Ou seja, se aquele bit está dentro da rede ou está dentro do host. Então vamos ao exemplo. 172.144 é o endereçamento da rede. Transformando isso em binário, aqui é a representação binária. Se eu disser que esse endereço, vejam só, máscara binária, é tudo 1, que em termos de decimal corresponde ao número 255, eu estou dizendo o seguinte: ao realizar uma operação AND aqui, o que vai acontecer? Vai resultar tudo 1. Ok? Então essa é a parte da minha rede. No caso da minha máscara, para representar os hosts, veja só, eu estou utilizando tudo 0. Quando eu fizer essa operação AND, vai resultar um valor 0, para distinguir o meu host. Então, através
da máscara de subrede, eu consigo determinar quantos bits serão utilizados para a rede e quantos bits serão utilizados para os husks. Então nós temos aí as máscaras já padronizadas para as classes. Se eu estiver falando de classe A, esta é a máscara de subrede. Ou seja, esta é a máscara de subrede que, aplicada ao endereço classe A, mantém ele na classe A. Ou seja, só o primeiro octeto tem 255. E na classe B, os dois primeiros octetos têm 255. Na classe C, só o último octeto não tem 255. Ok? Vejam só, se eu mudar para 255, eu estou aumentando a minha faixa de rede. Endereço unicast, identifica uma única marca, eu já falei aqui, multicast, né, classe D, múltiplos e broadcast é quando a parte do host é tudo 1, identifica o final da rede. Beleza. Agora vamos a uma atividade aqui para diferenciarmos a máscara de subrede. Pessoal, vejam só. Se eu tenho o seguinte endereço: 192.168.5.12, eu tenho um endereço de rede PVK completo? Tem? Não está faltando nada? Está faltando a máscara. Então, se a máscara for 255.0, quer dizer que eu estou utilizando 24 bits para identificar a rede e apenas 8 bits para identificar os husks. Vamos imaginar então que eu queira distribuir esta rede, ou dividir esta rede, em duas redes distintas. Simplesmente eu quero o seguinte: eu quero que os pacotes que vão sair de uma rede não cheguem na outra. Quantos husks eu posso endereçar nessa rede? 254, porque o primeiro identifica a rede e o último identifica o broadcast. Então podemos dizer que eu teria aqui 8 bits seguidos por 8 bits depois mais 8 bits, e aqui eu teria o bit 0 para separar a rede. Vamos imaginar então o seguinte: olha, eu quero que este número aqui, este bit, se torne 1. Porque se eu disser que esse bit aqui vai se tornar 1, eu passo a ter não só 24 bits para a rede, mas eu vou ter 8 mais 8 mais 8, só que aí eu vou ganhar mais um bit aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês, na conversão decimal binária, qual é o valor decimal que corresponde este bit? 128. Então, se eu utilizar no lugar deste 0 o 128, eu estou mudando a regra, ou seja, estou fazendo uma divisão da rede, aonde a quantidade de bits da rede passa a ser 25. Uma rede com 25 bits, ou seja, o endereçamento de rede com 25 bits,
sobraram só 7 bits para o Rust. Com 7 bits no Rust, quantos endereços eu posso ter no máximo? Endereço independente de ser Rust ou não. 128, porque eu tinha 256, concorda? Agora eu gastei 1 para a rede, sobraram 7 bits. Se você usar os pesos aqui, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, somar tudo vai dar quanto? 128. Então você teria 128. Vamos agora detalhar esses endereços que sobraram. Eu posso dizer então que a minha rede começa em qual bit? Aliás, começa em qual endereço? 192.168. 192.168.5.0. Esse é o endereço da minha rede. Qual que é o primeiro Rust que essa rede pode ter? Repete tudo isso aqui. 1 até qual? 126 e 127 vai. É o máximo que eu posso endereçar aqui. Tá? Então, o final da minha rede, em termos de endereçamento de Rust, é o 120. Na verdade, o número vai até 127. Mas o 127 é o broadcast. Então, o último endereço que eu posso utilizar é 128. Então, 126. Qualquer endereço que eu tiver, 192.168.5.1 até 192.168.5.126, faz parte da primeira rede. Já o broadcast, o que representa tudo isso é o 127. O endereço 128 vem logo em seguida. Concorda que esse endereço 128, na verdade, é qualquer endereço que eu estiver utilizando que começa com 128? Então eu tenho 128, depois eu teria o 129, depois eu teria o 130, até chegar em 254. Na verdade 254 ou 255 em termos de endereço seria o broadcast. Então, conclusão. Os endereços IPs que estiverem entre 1 e 126 nesta rede que eu utilizei a máscara 128 no último octeto, vão fazer parte do mesmo segmento de rede. Já os que começarem com o endereço IP 129, porque 129 é o primeiro Rust que eu posso endereçar. A rede começou em 128, eu rachei essa rede no meio. Então o endereço inicial da rede 192.168.5.128. 128 passa a ser igual ao 0. Isso, o 128 é uma referência ao 0. Exatamente. E agora, do 129, que é o primeiro Rust, até o último, na verdade eu tenho que lembrar que o último mesmo é o broadcast, que é o 255, até o 254, são endereços pertencentes a outro segmento de rede. O que isso significa? Significa que qualquer computador que executar um ping neste conjunto vai conseguir, se ele faz parte dessa rede, ou seja, se ele tem um endereço 5, usou 128, o endereço dele está entre 1 e 126, ele vai conseguir alcançar qualquer um dos outros. No entanto, ele não vai chegar neste grupo. Portanto, modificando a máscara de sub-rede, eu posso dividir, ou diminuir, ou aumentar a minha rede. Então, a máscara de sub-rede tem esse propósito. Então, eu vou disponibilizar para vocês uma leitura rápida de endereçamento IP. Se não me engano, do Gabriel Gomes. E vou passar uma série de exercícios para vocês resolverem, envolvendo máscara de sub-rede, conversão, para que vocês leiam, pratiquem. Esses exercícios, eu acho que deve ter umas 30 questões que vocês responderem, envolvendo endereçamento, conversão, porque eu preciso que vocês fiquem craques de olhar numa rede e falar, essa rede não comunica com a outra, que é outro segmento.
quando você está fazendo uma conexão ponto a ponto. Se a gente vai fazer uma conexão ponto a ponto, é a única situação onde você não tem endereço de rede, nem de broadcast, aí você vai ter ali só os dois lados ponto a ponto. Mas a gente vai ver isso adiante. Na verdade, você pode utilizar uma rede. Pessoal, mais uma coisinha aqui. Quando você for informar essa rede, se você utilizou a máscara desse jeito aqui, você pode dizer que o endereço é barra 24. Se você veio e colocou 128, ele é barra 25. Mas se você utilizou mais um bit, aquele bit de 64, olha só o bit de 64. Esse bit tem peso 64, que é o próximo. Com 128, dá 224. Então, se a minha máscara de rede tiver no final, em vez de 128, ela tiver 224, então 255.255.255.224. Na verdade, eu dividi essa rede em quatro redes. E aí, né, esta aqui é a referência para definir quantos bits correspondem à rede e quantos bits correspondem ao host. Tá? Amanhã a gente vai começar.